Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a oportunidade que tem dado à nossa empresa, tem dado uma parceria, né? E agradecer a presença de vocês também aqui, chegaram pontuais, né? Apesar da sala não ser minha, mas hoje é. Vamos dar conta início então? Bom, pessoal, o objetivo hoje com o Senac me propôs é de apresentar para vocês o fluxo de desóssea, como que acontece a desóssea numa res, a diferença de você avaliar o critério de uma carne, por exemplo, clandestina, uma carne que ela passa pelos critérios de avaliação sanitária, uma carne que tem origem, procedência e qualidade. E para isso tem vários fatores que influenciam na aparência, na qualidade, nos valores, né? Valores estéticos, intrínsecos, nutricionais, tudo isso, e valor moral também, né? Que influencia numa carne de qualidade. A maioria que trabalha na área, tem algumas pessoas que possuem empresa, né? Que são empresários, e eu imagino que também compartilham do pensamento que a empresa também compartilha, nossa empresa, Big Beef, né? Então, a primeira coisa que a gente trata da nossa empresa, para vocês entenderem um pouco, porque isso é algo que qualquer empresa que se preze, uma empresa que queira crescer e tenha um crescimento sólido, bem consolidado, a empresa precisa ter uma missão, um objetivo bem esclarecido para que os colaboradores dessa empresa, saibam o porquê estão atuando ali dentro, né? A missão da nossa empresa lá do Big Beef, pelo que o Big Beef foi fundado, o porquê da existência do Big Beef, é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do estado de Mato Grosso do Sul, de forma sustentável, gerando empregos, combatendo o trabalho escravo e distribuindo renda, a partir da implantação, da manipulação higiênica sanitária e tecnológica de alimentos de origem animal e vegetal para o consumo humano. Alemonte não disse nada, né? De uma forma geral, quando a gente diz em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado, é isso aqui que a gente está fazendo, é o desenvolvimento social, né? E econômico também, claro. A empresa, pela missão que a gente lê, assim, às vezes interpreta, acha que é uma Madre Teresa, né? Ficar ao contrário. Só que uma empresa tem, claro que tem fins lucrativos, né? Só que a primeiro pai nosso que a empresa vem primeiro para estar fazendo é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico. O primeiro princípio da empresa é estar trabalhando a missão dela. Porque se você tem uma missão bem estabelecida e faz aquilo que você tem que fazer bem feito, a consequência disso aí, sem dúvidas, é a lucratividade. E lucratividade sólida, estabilizada, né? Então, desenvolvimento socioeconômico do estado de Mato Grosso do Sul de forma sustentável, gerando empregos, combatendo o trabalho escravo, distribuindo renda. Quando a gente fala em trabalho escravo, no século XXI, né, fica até estranho achar, mas você está falando bobeira, né? Mas eu acredito que todos aqui saibam que ainda existe trabalho escravo. Em pleno século XXI, hoje, ainda se tem trabalho escravo. Alguém pode me citar um exemplo de trabalho escravo que existe hoje? Carvão. Carvão. Outro dia assisti uma reportagem que 3 atores, meu amigo do Maranhão, trabalhava como empregada doméstica, ela fazia de tudo, acho que ela tinha 12 anos. Aí um vizinho viu e denunciou. Isso aí. O trabalho escravo que a gente trata também, o trabalho escravo do século XXI, é um trabalho em que o trabalhador, né, não tem direito aos seus direitos. Redundante, mas quando ele não tem direito aos seus direitos. Qualquer trabalhador tem direito à carteira assinada, seguro-desemprego, às férias, ao FGTS, INSS, 13º e tal. Quando o trabalhador não tem acesso a esses direitos, caracteriza esse trabalho escravo. E quando nós trabalhamos na cadeia produtiva da carne, direta ou indiretamente, nós não podemos compactuar com isso aí. Por exemplo, para a empresa, no nosso caso, trabalhamos diretamente com a cadeia produtiva, com a produção do boi a campo. Ainda existe, e muito, produtor rural que contrata peão de fazenda, capataz, paga um pouco mais por mês e não registra a carteira, né?
E o infeliz, o peão, do peão da fazenda, para ele aquilo ali é normal, entendeu? Ele nem sabe o que é direito, não sabe o que é nada. Então nossa empresa, eu imagino que vocês também compartilhem um pouco dessa idoneidade, é de não trabalhar com empresas que realizam esse tipo de trabalho. Por exemplo, vamos comprar gado? Vou comprar gado que eu estou fazendo, mas primeiro eu quero o registro dos seus funcionários. O teu colaborador, teu peão de fazenda, ele tem que ter uma moradia digna, não pode ser um barraquinho lá no fundo da invernada, onde ele faz as necessidades dele no mato, onde ele toma água de açude, não. Ele tem que ter uma moradia digna, água potável, lazer, educação, né? Se ele tiver filhos, os filhos têm que ter acesso à educação, à escola. Então, assim, são as empresas que fazem isso acontecer. Então, isso é a contribuição com o desenvolvimento socioeconômico. Né? Distribuindo renda, como distribuir renda? Gerando empregos. Seria muito mais fácil, hoje, para os empresários, donos da Big Beef, né, que são gaúchos, mas são mais mato-grossenses do que nós mesmos que nascemos aqui, né, que escolheram, adotaram. Sul-mato-grossense. São sul-mato-grossenses, mais sul-mato-grossenses do que nós mesmos que eles adotaram. Seria muito mais fácil vender a empresa e viver a juros, né, de banco, sem ter dor de cabeça com o Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Anvisa e tudo mais. Só que não, eles têm essa ideia. Não, eu quero ter uma empresa onde eu vou distribuir renda, vou gerar 400, 500, 600 empregos diretos. Né? Que hoje é o que o Big Beef tem. O grupo Big Beef hoje tem em torno de 600 funcionários diretos. Nas lojas, no frigorífico, na transportadora de gado vivo, distribuidora de carnes. Né? Então, essa é a missão do Big Beef. E para que essa missão se consolide, nós fundamentamos o nosso objetivo. O objetivo, a grosso modo, da Big Beef é produzir alimentos de qualidade. É aí que a responsabilidade técnica da empresa entra. Né? Quando a gente fala em produção de alimentos de origem animal, nós precisamos ter alguém na empresa, algum responsável técnico que entenda sobre as zoonoses, né, que os animais podem causar ao ser humano, caso consuma, caso esse ser humano possa vir a consumir um alimento, né, que faça mal para a sua saúde. Então é o médico veterinário, obrigatoriamente, que é o responsável técnico da empresa. Então todos os setores da empresa, da Big Beef, passam pela assessoria técnica, que é dali que saem as diretrizes de produção, de qualidade, de sanidade, né? Não é por exemplo, o marketing que entende de qualidade, não. O marketing vai entender o que a empresa quer fazer. A empresa quer produzir um alimento de qualidade, só que ele também tem que saber o que ele vai estar publicando, o que ele vai estar colocando na mídia, né? Para que isso não vire ao contrário. Faço uma... Certo? Hoje as pessoas são muito críticas, então assim, elas acabam não compactuando com este pensamento. A grande massa sim, mas tem uma fé. Sim, esse público diferenciado que dá sustentabilidade ao Big Beef. Porque hoje as empresas que prezam, que tem um diferencial, a qualidade não pode mais ser diferencial, mas ainda é. O mínimo que você pode ter no seu serviço que você oferece, eu sou um diarista, né? Eu trabalho com paisagismo. O mínimo que eu posso oferecer é qualidade. Eu estou recebendo por isso, então o mínimo que eu tenho que oferecer é qualidade. Só que as pessoas não querem saber disso, né? Os prestadores de serviço e o próprio consumidor, quem toma serviço daquela pessoa, também não está se sentindo cobrado. Então é aí que as empresas entram e falam, olha, eu realmente vou trabalhar com qualidade, só que isso também gera um custo, né? Então é esse público diferenciado, intelectualmente diferenciado, não é porque tem mais dinheiro que compra da empresa, que vai comprar mais caro, eu sou rico, eu vou comprar. Não. Compra da empresa que tem qualidade, que vai pagar mais caro, porque sabe realmente e valoriza o diferencial. Ele fala, olha, eu sei que essa carne é uma carne de qualidade, não vai me causar nenhuma patogenia, nenhuma doença, né? Eu sei que eu posso levar, eu tenho criança pequena em casa, eu posso levar e dar essa carninha para o meu filho, para minha filha, né? Para quem quiser, para os meus avós, tem um organismo mais debilitado, então isso não vai causar problema algum, mas é um pouco mais caro. É diferente de você ir no açougue de vila, no supermercado, e você chega lá, o manipulador, o açougueiro está vestido de qualquer jeito, muitas vezes de botina, não está nem de bota
com a paramentação adequada, né? Está lá de boné, às vezes o cabelo caindo por cima da carne, conversando em cima da carne, aquilo está uma bagunça, então você vai pagar mais barato. Só que você também está abrindo mão daquilo ali, né? Da qualidade, da segurança alimentar. Eu acredito que a principal vértice da produção de alimentos é a garantia de qualidade, né? Então, é isso que a empresa, né, o BIF oferece. Simplesmente algo que todos deveriam oferecer, né? Bom, o processo todo aqui em Campo Grande, depois que sai do frigorífico, vai abatido do frigorífico, chega em Campo Grande, começa pelo desembarque. Ela vem em caminhão frigorificado, porque o nosso frigorífico fica a 140 km de Campo Grande, ali em São Gabriel. Então tem que necessariamente vem um caminhão frigorificado, a carne bem resfriada, numa temperatura nunca superior a 7 graus. Nós procuramos manter a temperatura de 3 graus dessa carne. Por que o controle da temperatura? Vocês já fizeram curso de manipulação de alimentos? Já. Então vocês sabem, né? Qualquer um aqui pode me responder o porquê do controle da temperatura. Entre certos e determinados graus de temperatura, as bactérias vão ficar mais rápido do que se não tiver Exatamente. temperatura. E qual é essa faixa? Aí varia depende do tipo de bactéria que você vai estar falando. De uma forma geral. Não sei te dizer. De uma forma geral, ela vai ficar ali entre os 10 graus, vamos tratar entre 10 graus e 35 graus, 35 40 graus, que é a nossa temperatura ambiente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, você tem que ter um controle de temperatura rigorosíssimo para que essa carne tenha qualidade. Não adianta também eu comprar um novilho precoce, com 20 meses, pesando 24 arrobas, camada de gordura 3 milímetros, e tratar isso de qualquer jeito, manipular de qualquer jeito, transportar de qualquer jeito, né? Então tem todo um processo que tem que ser feito. Então a carne ela chega durante o desembarque. Isso eu estou falando de um processo que tem que ser feito em todas as empresas. Eu trato com o Big Beef porque é da onde eu posso falar com conhecimento de causa, né? Então a carne ela é descarregada, desembarcada, o caminhão ele obrigatoriamente tem que ser embalado, as laterais dele, para que a carne não entre em contato com a lateral do caminhão. Cada peça também ela tem que vir embalada, é descarregado. Hoje as capas utilizadas já têm que ser brancas, a nossa empresa já é branca. Para quê? Para que apresente a sujidade. Você veja, né, que aquela capa está suja e precisa ser lavada. Se for escura, vai ficar, ela vai usar por 1, 2, 3 dias, né? Está nem aí. Então na empresa, por exemplo, eles usam máscara até para descarregar as carnes. A carne é desembarcada do caminhão e passa para a conferência. E na recepção, nós temos um conferente responsável pela conferência de peso. Ele confere o peso, a aparência da carcaça, se ela não tem nenhum tipo de contaminação física aparente, né? Pode ser uma sujeira da carretilha, um óleo que tenha pingado, uma fuligem, algum hematoma. Ele confere a temperatura da carcaça também. Por exemplo, ali está fazendo uma conferência da temperatura do dianteiro. Nesse caso, ele está com 4 graus de temperatura. Se essa carne tivesse um pouco mais quente, 7 graus, ela teria que entrar para a câmera fria, esperar chegar a 4, 3 graus de preferência, para depois começar novamente o processo de manipulação de desossa delas. Por quê? Porque ela tem todo um tempo que ela passa, desossa, limpeza, embalagem, tratamento e armazenamento, né? E esse tempo, o que aconteceria? Mesmo a sala sendo climatizada, o pessoal trabalhando a 12 graus de temperatura numa sala, ela vai adquirir temperatura. Se ela começar com 7 graus, que é a temperatura, né, máxima da carne, ela vai começar com 7, um pouquinho 8, 9, 10, vai chegar lá na câmera fria com 12 graus. Adiantou alguma coisa? Né? O processo todo muito bem feito lá atrás? Não adianta, né? Então, essa carne, ela é conferida a temperatura dela, aí ele está fazendo a análise da aparência, né? Confere documentação, nota fiscal, da onde essa carne está vindo, se é do nosso frigorífico mesmo, se é de outro frigorífico. No caso, esse boi brasa aqui é o nosso frigorífico. Não, nós não temos frigorífico Big Beef, por questão de acordo comercial. Se tivesse o frigorífico Big Beef, o cara fala, eu quero comprar o preço do dianteiro, eu quero pagar o mesmo preço que eu passo lá em São Gabriel. Não tem jeito, né? É uma estrutura diferenciada, você tem um custo fixo numa loja Big Beef, né? É totalmente diferente. Então, para evitar atrito, é frigorífico boi brasa, mas é a mesma coisa.
Então ele faz a análise da aparência, a pesagem e vai para o armazenamento. Ali, como eu disse, essa câmera fria são túnel de resfriamento. Se a carne tiver com a temperatura na torre de 5, 7 graus, vai esperar deixar um período até ela baixar. Caso contrário, ela fica ali até o pessoal começar a desroça e vai para a área de desroça. Aqui ele está retirando um dianteiro para fazer desossa. Esse é o desossador. Ali ele está sem o avental, mas ele tem todo o EPI, capacete, dá para ver a luva na mão dele. Ele usa um avental de malha de aço também para se proteger. Aqui vai começar a desossa desse dianteiro. Primeira parte que ele faz a desossa, ele retira, ele destaca o acém. Ele destaca o acém com o osso, faz a retirada da ponta de peito. Isso aqui é um osso, um pente, né? É um osso retirado do peito, nós conhecemos por osso externo, tecnicamente falando, externo com S. Da onde sai a ponta de peito. Ele sai dessa região aqui do animal, né? O animal quadrúpede, então fica nessa região do peito. Ali ele está retirando o acém. Desse acém, vocês podem ver na folha, sai ali o miolo do acém, a ponta de peito, o acém está mais na região de baixo, do lado esquerdo. Então dali sai a ponta de peito, o miolo do acém. O acém ele é popularmente conhecido como agulha. Dificilmente você vai achar no supermercado, na sua, nome de acém. Vai ser agulha. Agulha, miolo da agulha, ponta de peito, é tudo que sai do acém. É que quando você está em indústria, né, antes do comércio varejista, lá no atacado, ele é comercializado por acém. Né? São nomenclaturas do Ministério da Agricultura que são adotadas. Então é feita a desossa do acém. Esse é o osso proveniente da retirada do acém, né? Como se fosse essa parte do osso da nossa costela, que só da parte external, né? Da parte lombar. Esse é o acém inteiro. Aqui ele está a agulha, o miolo da agulha e a ponta de peito. Por exemplo, uma peça dessa completa, ela chega a pesar 8 kg, dependendo do tamanho do animal. Depois ela vai para o açougue e você fala, eu quero um miolo da agulha para fazer, por exemplo, um espetinho, né? Uma carne fritinha. Você pede o miolo da agulha e vem separado do acém. Tem um valor comercial também diferente. O acém é mais barato, o miolo da agulha é um pouquinho mais caro e a ponta de peito mais caro que o miolo da agulha. São questões comerciais. Uma outra situação que nós tratamos hoje, a gente faz questão de passar isso para vocês, é a questão de carne de primeira e carne de segunda. O que é carne de primeira para vocês? Todo boi com boa qualidade. Exatamente isso. E uma carne de segunda? Boi maltratado. O dianteiro, uma agulha, por exemplo, uma carne de primeira ou uma carne de segunda? Depende do boi. Exatamente. Tinha-se essa cultura de que cortes provenientes do quarto dianteiro, da parte dianteira, carne de segunda, né? Corte do traseiro, carne de primeira. Costela, carne de segunda. Né? Dianteiro, carne de primeira. Não. O que acontece? Nós mudamos isso aí também. Por quê? Se eu tenho um animal de 24 meses, 2 anos, né? Como eu disse, novilho precoce, camadinha de gordura de 3 milímetros, tratado de acordo com o bem-estar animal, nunca consumiu nenhuma água de açude, só água potável, corrente, consumiu todos os minerais necessários para a sobrevivência dele. Esse boi, essa vaca, ela vai me gerar uma senha segunda? De forma alguma, né? Assim como se eu tiver um animal de 8, 10 anos de idade, eu matar esse animal, a picanha dele, não pode ser nunca de primeira, né? Nunca pode ser de primeira. Ela vai ser uma picanha de segunda qualidade. Então, como ele disse, depende do animal, depende do boi. Se for um boi jovem, um boi de qualidade, qualquer corte dele, as vísceras, o bucho dele vai ser um bucho de primeira, vai ser uma carne de primeira. Então nós mudamos essa nomenclatura. Carne de primeira e carne de segunda. Carne de primeira, um animal de qualidade. Carne de segunda, um animal velho. Né? Então mudamos isso aí. Então essa aqui é a ponta de peito retirada do acém. Do acém, então nós tiramos o acém, a agulha, o miolo da agulha e a ponta de peito.
Aí sobra a paleta. A paleta também ela é um corte retirado do dianteiro, né? Proveniente do fardo dianteiro do animal. A paleta, como nós vemos ali, ela dá origem, ela é essa região aqui ó, do animal, do braço do animal, né? É o chamado membro torácico do animal. Da paleta, nós tiramos a paleta, o miolo da paleta, o peixinho e o músculo. Tiramos a paleta, o miolo da paleta, o peixinho e o músculo. Lá nós sempre temos os treinamentos, né? E o pessoal lá sempre dorme. Um dia eu peguei e falei assim, ó, falei pro rapaz, se aquele cara me dormir, você vai dar um beijo nele. Rapaz, foi 3 cutucão que ele tomou na costela, eu não acordava, mas eu ficava preocupado, falei, se ele dormiu, eu tenho que beijar, eu ficava cuidando dele, né? Um dormiu, outro também não dormia. Então da paleta, nós retiramos esses 4 cortes. O primeiro osso retirado da paleta é o que nós conhecemos pela anatomia humana, é conhecida rádio, é o conhecido rádio e una, que é essa parte aqui, da onde sai